Olá, eu sou Djomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, dias que antecedem a volta de Jesus. Deus está estendendo a sua misericórdia e deseja que toda alma se salve, toda alma que crê e confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador. O texto está em Apocalipse, capítulo 4, verso 2 em diante. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Veja que visão impressionante Deus dá a João. Não é difícil fazer as contas e entender quem são estes 24 anciãos que João vê. Na verdade, de maneira bem simples, Deus revela a João aqui, basicamente, o lugar de Israel e a igreja. 12 anciãos representam Israel e 12 anciãos representam a igreja. 12, porque 12 sempre foi o número de tribos de Israel. E veja que quando Jesus faz a convocação para aqueles que farão parte da igreja, ele escolhe 12 discípulos. Veja qual é o aspecto desses 24 anciãos. A palavra já fala, anciãos. Já são pessoas velhas, já são pessoas de idade, com certeza de cabelos brancos. E isso revela que os planos de Deus são desde o princípio, não são de agora, mas são desde o princípio. Deus já tinha desde o princípio planos para Israel e para a igreja. No livro de Juízes, vemos que Israel não tem rei, e toda vez que o povo precisa de alguém para lhes guiar, Deus levanta alguém. Estes foram chamados de juízes. Deus sempre usará alguém para manifestar o seu poder e executar os seus propósitos. No princípio, quando o homem pecou e se afastou de Deus, logo em seguida, o plano de salvação de Deus para a humanidade entra em execução. A exemplo do que ocorre no livro de Juízes, aqui Deus levanta uma liderança, uma pessoa, em especial um povo, para que o seu propósito, para que os seus planos se cumpram através destes. Estes que aqui estão simbolizados entre esses 24 anciãos. Estes Deus toma para si. Agora são filhos de Deus. Veja o que está escrito em Êxodo 4:22. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Então veja aqui que o povo de Israel são filhos de Deus. É o primeiro filho de Deus, segundo a palavra de Deus. E através destes filhos, Deus abençoou toda a terra. Veja que é através de Israel que vem todas as revelações que temos hoje. É através de Israel que conhecemos todas as promessas. É através de Israel que vem a Bíblia. É através de Israel que vem todos os profetas. É através de Israel que vem o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não é à toa que Deus diz a Abraão, em Gênesis 12, versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados, somos benditos em Israel, pela palavra de Deus. Veja também que Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
No decorrer de toda a história, muitos se levantaram para destruir esta nação. E ainda hoje, muitos são os inimigos deste povo. Mas a verdade é que sempre quem quer que seja que se levantar contra este povo falhará, pois eles estão firmados em uma promessa de Deus, e a palavra de Deus não falha. Ainda que hoje muitos judeus não creem em Jesus Cristo como o Messias, como o Senhor e Salvador, não podemos lhes julgar, mas sim orar por eles, para que Deus, ao tempo certo, abra os olhos deles, como já abriu aos olhos da igreja. Assim como acontece na igreja, que aqueles que estão na igreja estão travando uma batalha em rumo à salvação. Assim também ocorre desde o início em Israel. Eles estão travando uma batalha em direção à salvação. E a salvação é uma só, é Jesus Cristo. Mas não se engane a respeito de pensar que todo Israel está cego, pois veja o que acontece com o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Agora, verso 18. Veja o que Deus diz. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Veja que aqui a salvação do Senhor estava trabalhando sobre a vida desses 7.000, que não se prostraram diante de Baal, que permaneceram firmes, que os seus olhos não ficaram fechados, não ficaram cegos, não viveram aquela cegueira espiritual. Deus abriu seus olhos para enxergarem a verdade. Assim também é nos dias de hoje. Há muitos a quem Deus está abrindo os olhos. Há muitos que estão caminhando para a salvação. Isto está na palavra de Deus, que Israel, no fim dos tempos, seria salvo. Está em Romanos capítulo 11, verso 25 em diante. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Por isso, tome cuidado ao abrir a sua boca para criticar ou ofender a fé deste povo, pois eles tomaram sobre os ombros uma carga pesada, algo que nenhuma nação do mundo conseguiu fazer, e nem eles próprios conseguiram, que era viver em obediência à lei santa e poderosa do nosso Senhor Deus. E por conta dos muitos pecados deste povo, dessa nação, no decorrer da história, eles sofreram duras penas, foram castigados diversas vezes por conta dos seus pecados, e o endurecimento do seu coração os deixou distantes do Senhor. Claro que essas percas e estas provações estão calculadas no plano de salvação do Senhor. A lei veio, a palavra veio, e ela foi introduzida para nós através deste povo. Há provações duríssimas, mas cumpriu e está cumprindo o seu propósito. Na verdade, quando João vê os 24 anciãos ali sentados em tronos, ali com coroas, isso mostra para nós, isso revela para nós que tudo vai dar certo no fim, que serão salvos Israel e a igreja. Veja que na visão de João, dentre os 24 anciãos, está representada também a igreja, que está enquadrada na parte final do plano de salvação do nosso Deus. Igualmente, Israel, que é chamado de filho de Deus, é chamado pelo próprio Deus de o meu filho, a igreja também está
em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 em diante. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem eram os seus? O povo de Israel. E quem eram aqueles que não eram seus, mas o receberam? Eram os gentios, eram aqueles que não eram de Israel. Somos nós, e agora somos a igreja. Nunca obedecemos à lei de Deus em sua plenitude. Nunca fomos fiéis e perfeitos diante do Senhor. Nossas obras nunca mereceram aplausos. Sempre fomos falhos e com certeza ainda seremos enquanto Jesus não voltar. Não éramos os convidados de honra e nem vestes apropriadas para esta festa tínhamos. Estávamos de fora da casa, mas fomos convidados para entrar. Estávamos sem roupas, mas Jesus com o seu sangue nos vestiu. Estávamos sem pai e sem herança, mas através de Cristo agora temos pai e somos co-herdeiros de Cristo. Se através de Israel Deus manifestou a sua lei, através da sua igreja Deus manifesta a sua graça. Pois através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos tomados pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. E é exemplo de Israel, quando Deus diz a Abraão que bendita são todas as famílias da terra em ti. Toda a terra também é abençoada através da igreja, pela graça do nosso Senhor Deus manifestada sobre a igreja. A salvação do nosso Senhor Jesus vem sobre a igreja pela graça. E esta mesma misericórdia que Deus usa para com a igreja está aberta para todos, inclusive para Israel. Por isso, querido e querida, não tenha dúvidas. Jesus nos chamou para reinar. É por isso que João vê 24 anciãos como reis, com coroas, assentados em tronos. Eles estão adorando o Cordeiro. Depois, mais à frente, eles tiram as suas coroas e lançam aos pés do Cordeiro, dizendo: a ti seja honra e glória e louvor. Jesus nos chamou para reinar. Lucas 12:32, Jesus diz: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Mais um pouco, queridos, e toda a dor cessará, toda a injustiça terminará, todo o mal que hoje existe deixará de existir, e nós estaremos com o Pai em um lugar totalmente diferente do que é hoje, do que é isto aqui que vivemos. O que nós precisamos é crer, confiar e permanecermos firmes no Senhor Jesus. Fique com Deus, fique na paz.